queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Nós vamos falar sobre perdão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Deus, aqui está a tua palavra. Continua falando aos nossos corações, como já tem falado através das canções que foram ministradas. Que teu nome seja exaltado e glorificado. Mas agora chegou o momento, Senhor, de nós conversarmos sobre a tua palavra, que ela encontre guarida nos corações, que pessoas saiam daqui com a sua mente transformadas, que coisas que estão atadas sejam desatadas nessa noite, que algemas sejam destruídas, que fortalezas sejam destruídas, que tem bloqueado nossa vitória por causa de alguma coisa que nos prende ao passado, que nós possamos ser livres hoje. Talvez eu esteja pregando essa palavra para uma pessoa aqui nessa noite, que essa pessoa encontre paz, que essa pessoa encontre na tua presença rudimentos, equipamento, condições para que ela possa vencer. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos alguma coisa no passado que nós gostaríamos de esquecer. Eu me lembro que eu fui no SASE. O SASE era uma instituição, aqui em Santos acho que não tinha, uma instituição evangélica que cuidava de... Era um hospital, tinha assistência social, tinha uma série de coisas. E eu passei pelo SASE porque eu tive um furúnculo. Teve um furúnculo no pé, sabe aquele furúnculo que dá, depois dá o carnegão. E aí, minha mãe botou aqueles insumos todos que o pessoal do Nordeste faz, para ver se aparece um olho, para depois furar, espremer, e sair o carnegão, chamado carnegão. Mas não deu resultado. Minha mãe botou tudo e o pé e foi inchando. E aí, me levaram para o SASE. Fui para o SASE. E aí, cheguei lá, meu pai foi comigo. E aí meu pai foi comigo, eu fui tranquilo, que meu pai estava comigo. Ele falou: calma filho, vai dar tudo certo, o papai está contigo. Eu falei: ok, meu pai está comigo. Aí fomos, chegamos lá, o médico olhou e falou: vamos ter que tirar esse carnegão. Aí meu pai falou: calma, papai está contigo, fica tranquilo. Eu falei: tá bom. Aí me levaram para a enfermaria, depois que o médico me atendeu. Aí eu só estranhei que me botaram numa maca. Aí veio a enfermeira, o médico lá, o enfermeiro quer fazer, enfermeiro grandão, eu me lembro com o maior negão. Aí ele foi, segurou minha perna assim, só que ele segurou minha perna de um jeito, que eu falei: não tem necessidade dele fazer essa pressão sobre minha perna assim, não tem essa necessidade. Aí ele segurou assim, aí veio a enfermeira, aí ele falou assim: pô, é melhor, pai, ajuda aqui, prende a perna dele aqui em cima também. Aí meu pai: Aí meu pai foi e segurou minha coxa assim, eu estava assim, aí ele segurou minha coxa. Aí eu fiquei assim: gente, que exagero. Aí meu pai falou: calma, papai está aqui. Quando o médico pegou o bisturi e ele cortou, a primeira sensação que eu tive foi purgatório. Eu estou no purgatório, eu estou pré-inferno, assim, estou pré-inferno, porque já veio uma dor. Eu dei um grito assim: meu pai: calma,
papai está aqui. E aí, eu pensei que já era desgraça total, mas não era. O médico falou: agora vamos tirar o carnegão, vamos espremer. Gente, quando o médico começou a espremer, eu, com 12 anos de idade, tive uma visão de Satanás chegando. Primeira visão do inferno, assim. O que é? O inferno vai ter furúnculo. E vai ter um demônio para espremer. Gente, eu dei um grito. Mas eu gritei. Aí meu pai: calma, filho, papai está aqui. Calma, papai está aqui. Meu pai, que também era negão, foi ficando branco. Meu pai desmaiou. Meu pai desmaiou de tanto que eu gritava. O médico falou, o enfermeiro falou assim: não liga para o pai não, continua. Aí o outro continua. Então, aí, gente, final da história, botaram um dreno. Aí depois eu lá deitado lá, chorando, meu pai no soro. Tudo bom, Jefferson? Bom te ver, filho. Meu pai no soro. Eu olhei para meu pai assim, meu pai falou assim: calma, papai está aqui. Gente, que vontade de voar do meu pai. Não me serviu de nada, o meu pai está ali. Aí, vocês pensam que isso é o pior dessa história? Não é. O pior dessa história aconteceu mais ou menos uns 15 anos depois. Eu gravei um CD, aí eu já era cantor. Gravei um CD pela MK chamado Debaixo de Tuas Asas. Aí, uma semana e meia depois que eu gravei o CD Debaixo de Tuas Asas, aí o telefone começou a tocar, as igrejas convidando para a gente fazer agenda e tal. Aí eu recebo uma ligação do SASE. É do escritório do Marquinhos Menezes? Aí a pessoa que fazia minha agenda falou: é sim e tal. Olha, o SASE vai completar 50 anos. E o SASE tinha várias unidades em vários lugares. Nós vamos ter uma festa na nossa sede. E nós queremos convidar o cantor Marquinhos Menezes para brilhantar a festa de 50 anos do SASE. Gente, eu me senti tão honrado. Eu falei: gente, pô, que legal. Por quê? Primeiro porque o meu CD tinha sido lançado há pouquinho, era um pouco conhecido. E aí, ele falou assim: ó, vai estar Cassiane, Rose Nascimento, vai estar o Matos Nascimento, vai estar a Estela, vai estar o Sérgio Lopes. Falou um monte de cantores daquela época, que vocês talvez até não conhecem, porque pensam que é Desi Gonçalves, que morreu, mas não é, é gente que ainda está nativa hoje ainda. Aí, me chamaram também. Eu estranhei que quando eu cheguei, tinha uma vaga para mim. Eu cheguei e falei: querido, onde estaciona e tal? Aí ele falou assim: ó, essa vaga aqui já está preenchida e tal. Eu falei: pois é, tem um lugar onde os cantores estão deixando e tal. Ele falou: você é qual cantor? Eu falei: eu sou o Marquinhos Menezes. Ele: a tua vaga está aqui, é para o senhor. Ainda me chamou de senhor, e ele que era um senhor. Aí eu falei: para mim? Ele falou: é para botar o carro aqui, senhor, eu vou te conduzir até lá. Gente, ele me conduziu num camarim. Aí uma moça: Marquinhos Menezes, que honra tê-lo aqui no SASE. Aí eu falei: muito obrigado e tal. Daqui a pouco começa o evento, umas 3 horas da tarde mais ou menos, sabe, esses eventos começam à tarde e tal. Aí começou, aí foram chegando os cantores falando comigo e tal, mas eu percebi que eu estava tendo um tratamento diferente. Aí eu fui, quando o locutor começou, e daqui a pouco nós teremos Cassiane. E eu pensei: Rose Nascimento. Poxa, Cassiane, ela não tinha estourado com muito louvor ainda não, mas ela estava com Para Sempre, com CD Para Sempre no céu vou cantar, para sempre. Já está, a Rose Nascimento já tinha cantado Não Ceda Agora. Olha só, era um sucesso, gente, era popstar. E ele... Aí, Rose Nascimento, Mato Nascimento, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Mato Nascimento, Sérgio Lopes, chora, Israel, Babilônia não é seu lugar. Aquelas músicas tudo. Aí, e encerrando, Marquinhos Menezes. Aí, sabe que até o público fez meio assim: até o público, percebi que até o público ficou meio assim:
pagou para ter isso aqui? Aí, o melhor estava por vir. Eu cheguei para sentar, os cantores tinham um lugar sem lateral e tinha um palco, porque tinha um palco. E tinha umas 6 cadeiras para as autoridades e o pastor Isaías de Souza Maciel, que era o presidente da Associação Batista, da Convenção Batista, Isaías de Souza Maciel, do Rio de Janeiro. Ele estava sentado lá. Os cantores estavam sentados do lado assim. Eu fui me dirigindo, que a irmã veio comigo e tal. Fui me dirigindo para o cantor e falando: não, por favor, suba. Aí ele falou: você tem seu lugar ali. Aí eu olhei para os cantores, estava Rosa Nascimento, Mato Nascimento. Gente, nem os cantores entenderam. Que aí eu subi, meio escabriado, sentei, eu olhei. Os cantores olhando para mim assim, ó. Estava Cristina Mel também. Cristina Mel. Carinho. Cristina Mel estava também. Aí, gente, eu fiquei olhando assim, eu falei: gente, eles devem gostar muito da minha música. Tá 1 semana e meia tocando. Aí beleza, seguiu a programação. Os cantores cantaram e tal, e eu lá e tal. Daqui a pouco o locutor fala: agora eu gostaria de chamar o nosso presidente, pastor Isaías de Souza Maciel, que ele vai apresentar o nosso cantor especial da noite, que já era noite já. Eu fiquei olhando e falei: não estou acreditando, gente, que sou eu. Não é possível isso, tem alguma coisa errada. Aí eu fui, subi. Aí Wagner tirou a barba, hein? Tá bonito, ficou mais novo. Estava parecendo um mendigo quando a outra vez que eu te vi. Brincadeira. Aí a gente só brinca que a gente ama, né? Você sabe, né? Você viu que me chamaram de anão aqui. A bata, cada bata aqui. Realmente, eu com a roupa daquela ali ficaria um Nelson Ned aqui, tranquilo. Eu estou acostumado, então eu também faço piada com os outros. Aí eu subi, o pastor, ele fala: agora o pastor Isaías de Souza Maciel. Gente, o pastor Isaías de Souza Maciel, um pouco tempo atrás, tinha sido sequestrado. E ele ficou 3 meses sequestrado. 3 meses sequestrado. E a divisão anti-sequestro achou o cativeiro dele, o lugar onde ele estava, baseado em informações de investigação, conseguiu achar. Ele, depois de 3 meses, ele estava, sabe, bem magro e tal. E quando eu fui cantar, ele ainda estava bem magro, ainda estava se recuperando desse sequestro, que deixou até umas sequelas psicológicas nele, assim. Durante o tempo ele ficou com síndrome de pânico e tal, mas ele já tinha retomado suas atividades. Aí ele vem e fala: bom, queridos, agora é com muita alegria que eu quero chamar aqui o cantor Marquinhos Menezes. Por favor, Marquinhos Menezes, vem cá, salva de palmas, gente. Aí o pessoal, aí ele: tá fraco, gente. Ele percebeu: tá fraco, bora. Aí o pessoal, Aí ele falou: Marquinhos, é uma honra para o SASI te receber hoje nesses 50 anos. Ninguém é melhor do que você para estar aqui no aniversário do SASI. Eu quero que você saiba que seu pai sempre foi uma referência para o SASI. Eu pensei: meu pai, SASI, desmaio. A única coisa que eu consegui pensar era meu pai estirado, depois meu pai no soro, e a gente indo embora de ônibus. Falei: gente, isso foi relevante pro SASI. Pô, não tinha nem YouTube para ter um vídeo que viralizou. O que é? Aí ele falou: olha, seu pai, enquanto esteve vivo, seu pai foi um grande incentivador do SASI. Seu pai captou muitos recursos para o SASI. Seu pai usou da sua influência. Aí eu pensei: não, vai quem quer e sai quem puder, que é onde eu morava. Meu pai era até conhecido lá, mas meu pai, o que é vai quem quer, agregou ao SASI. Aí ele falou: seu pai, todos os dias ele falava no SASI. Todos os dias ele orava pelo SASI.
Ele, quando se encontrava com autoridades, ele falava com Saz. Qual autoridade que meu pai se encontrou, meu Deus? Fiquei pensando, falei, gente, meu pai é quase igual aquele cara do Missão Impossível. Ninguém sabe que ele é uma coisa que a gente não sabe que ele é. Meu pai devia ser uma potência. Meu pai, será que é da CIA, do FBI, será alguma coisa? Porque ele está falando do meu pai como se meu pai fosse. Eu falei, não lembro, meu pai nunca falou nada disso com a gente. Aí ele falou, então a gente quer, antes de você cantar, dizer que teu pai, o nome do meu pai, gente, Manuel Bonfim de Lima Menezes, tinha um locutor famosíssimo no Rio de Janeiro, chamado Josias Menezes, e ele e o seu pai, Josias Menezes, que tinha o programa Peça o Seu Hino Preferido. O seu pai já está na glória, mas ele deixou um legado, você. Vocês estão rindo porque não foi vocês, gente. Vocês não imaginam eu olhando para ele. Eu olhando para ele assim e processando. O que eu falo? Meu Deus do céu, Jesus, como é que eu saio dessa aqui? Aí eu descobri minha veia cômica, gente. Eu descobri minha veia cômica mais ou menos nessa época, porque eu não podia mentir, porque estavam fotografando. Eu não sou louco, e a qualquer momento alguém ia falar, não, pô, alguém da família do Josias ia aparecer, ia falar, esse cara não é filho dele, esse cara é um mentiroso, entendeu? Eu falei, não, cara, vou ter que resolver isso. Aí esperei, aí ele falou, então, o Saz, queridos, eu não queria que você aplaudisse ele sentado não, aplaudisse ele de pé. O pessoal levantou e aplaudiu, gente. Aí quando ele aplaudiu, eu falei, não aplaude de pé não, espera terminar, não aplaude. Aí quando o pessoal aplaudiu, ele sentou. Aí eu falei, queridos, boa tarde, com a minha voz assim, ó, boa tarde. Eu estou muito feliz aqui, de estar aqui. Minha vontade era falar pili-pipi. Sumir daqui. O Isaías Marcel sentou. Os cantores ficaram olhando para mim assim. Eu acho que eles... Alguns, esse cara, que é isso? Será que ele é? Tá. Aí eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero agradecer as homenagens. Meu nome é Marcos Silva Menezes, meu sobrenome é Menezes mesmo, mas está tendo algum engano aqui. Meu pai era pastor, entendeu? Mas ele não era Josias Menezes, eu não sou filho do Josias Menezes. Eu tenho uma história também muito bonita com Sazi. A única coisa, certa vez eu tive um furúnculo. E meu pai me levou no céu. E eu fui muito bem tratado. Meu pai até desmaiou, ficou no soro. Mas eu não sou filho do pastor José Menezes, respeito o trabalho deles, mas quer dizer que eu não sou, mas de qualquer maneira eu vim adorar a Deus aqui. Aí eu ouvi já um áudio assim atrás, assim, pastor, sabe como é que o pastor vai ficando velho? E ele vai tendo coragem de falar assim, cada vez mais alto, coisa que ele normalmente não fala. Eu já ouvi o pastor falando assim, quem falou que esse cara é filho do... eu vi ele falando. Atrás eu ouvi. Ai, gente, eu me dei um desespero assim. Eu pensei, ele vai voar em mim aqui atrás, vai me bater. Aí eu fui e falei assim, para consertar. Tu pensa que essa desgraça é pior? Não é a pior desgraça. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei tão perdido. Aí eu virei para ele, que eu vi ele falar e tal. Eu falei, então eu não sou, mas eu vou louvar a Deus aqui. Aí eu vi ele falar assim, uma música só.
Aí eu virei para ele e falei assim: ô pastor Josias, mas de qualquer maneira eu quero agradecer, muito obrigado, e dizer que eu orei muito pelo senhor. Eu soube quando, nós todos soubemos que o senhor foi sequestrado, inclusive o seu cativeiro é lá no Calombé, e a casa que foi seu cativeiro era da minha irmã. Porque você acredita que a casa que Isaías de Souza Maciel ficou sequestrado, pode procurar depois na internet, você vai ver, bairro Calombé, numa casa, no Google você vai achar isso, com certeza você acha. Ele ficou numa casa que é da minha irmã, que minha irmã abandonou, deixou para cuidar, deixou isolada num lugar, num trecho meio rural lá, e lá que ele ficou sequestrado. Aí eu falei com ele: então você vê, a gente de certa forma é ligado. Eu cantei debaixo de até o povo olhando para mim assim, ó. Os cantores já assim, ó. Aí eu cantei e falei: agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Quando eu voltei para sentar na minha cadeira, já tinha um cara sentado assim, ó. Eu falei: eu vou embora, gente, eu vou embora. Gente, como eu gostaria de esquecer isso. Foi uma tragédia da minha vida. Isso espalhou, o pessoal, os cantores, tudo contando. Depois virei piada. Ficou um tempão mesmo, o pessoal fazendo piada comigo. Fala, filho de Josias Menezes e tal. Mas ficou muito tempo. Eu estou falando uma coisa muito engraçada, que para mim não foi engraçada, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós, se nós pudéssemos, quem de nós não queríamos? Olha, hoje é um dia como esse. Como nós gostaríamos de ter uma maneira da gente pegar alguma coisa que nos aconteceu de ruim e apagar da nossa memória, para não sofrer. Apagar. Uma perda, uma falência, uma coisa, uma vergonha, A gente gostaria, mas não é assim que a vida funciona. Não é assim. Nós temos que viver e conviver com as lembranças boas e ruins, e todas elas fazem parte de um aprendizado para nosso futuro, e não por acaso. Eu orando, vocês vão perceber que eu estou aqui bem parado no iPad, porque Deus me deu essa mensagem hoje. Eu estava pensando assim: como é que eu prego lá hoje? Eu sei que eu gosto de brincar e tal, mas nós temos que ter uma medida, porque a gente tem que ter respeito à memória das pessoas. Eu sei que a vida segue, eu sei que Deus continua sendo bom, mas a gente precisa entender. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, e aí me trouxe esse texto. Por quê? Porque esse texto aqui fala sobre algo da vida de José que pouco se prega. José, ele é o símbolo do master, ultra, mega superador. Ele é um ícone de superação que todo mundo prega. José suportou. A gente não pega. José não parece quase um Superman? José é um cara que calado, falava demais em casa, mas depois ficou calado. Ele mudou a característica dele. Ele foi para o buraco, do buraco foi levado para os ismaelitas, como nós lemos aqui. Parece que você fala assim: e José foi levado pelos ismaelitas. Quando José é vendido por escravos, gente, de Dotã até Tebas, que foi o lugar que ele foi, estava em Dotã, foi até Tebas, 1.200 quilômetros. Você acha que José foi no lombo de um bom cavalo? Você acha que como escravo ele foi com a viagem confortável, ônibus leito? Não. Deve ter ido de pé, amarrado junto com a tropa, com a trupe de escravos, ou talvez numa carroça enjaulada, desconfortável. Chegou lá, foi para um mercado de escravos. Imagina a cena, as pessoas: deixa eu ver teus dentes. Teus dentes definiam a saúde. Deixa eu ver seu corpo. Abaixa, tira a roupa. Tem coisas que a história conta que a gente não percebe, mas eram normais, naturais. Um escravo, ele era exposto como se fosse um animal. Tira a roupa.
Abaixa para ver se você não tem nenhuma doença venérea. Quem foi aqui no quartel já sabe do que eu estou falando. E sopra. Levanta, vira de costas, deixa eu ver se tem cicatriz. Conforme a cicatriz diminuía o valor do preço. José passou por isso. Um garoto que tinha sido criado com todo mimo pelo pai, passa por isso. Só que eu não quero me ater a isso. Repita comigo aqui para você fixar. O tema dessa mensagem é de volta para o futuro. Diga, de volta para o futuro. De volta para o futuro. Você vai entender porque o título dessa mensagem é esse. Você já viu um filme, teve 3, uma franquia, Jamie J. Foxx. Eu não quero me prender nisso aqui não, porque o problema, José era criado como filho neto, era filho da velhice de Jacó, e você sabe que filho neto é o filho estragado, porque tudo que você passou com a sua mãe não deixa seu filho passar com você. Minha mãe me bateu, já falei isso aqui, na última vez que eu preguei, inclusive, terça-feira, que minha mãe me bateu igual uma assassina, minha mãe devia ter sido processada, tanto que ela me bateu, e ela fala que eu mereci. Gente, se eu gritar com a Sofia, não grita com a minha neta não. Você já notou que os pais são assim? Na gente eles batem, os netos. Eu usei a questão do sofá, usei ontem na igreja que eu preguei. Teu filho na tua casa pula no sofá, desce desse sofá, menino. Teu neto pula no teu sofá, o pai fala, desce do sofá do vô. Para de palhaçada, deixa o menino brincar. Sofá vai, meu neto pode brincar à vontade, pode deixar o menino brincar aí. O neto, a avó estraga tudo. Minha filha me chamou para uma DR, falou comigo, pai, eu sempre me alimentei bem lá, então eu não compro muita besteira lá para casa, até porque se eu comprar besteira para casa, eu estou ferrado. Eu viajo, como igual um dragão, aí eu chego em casa, segura a onda. Minha esposa está lá fazendo um regimezinho também, e tal, lá para dar melhora na carcaça, aí ela não está comprando. Sofia me chamou para DR, falou, pai, mãe, eu preciso conversar com vocês. Ela falou, o que foi, filha? Não tem comida aqui nessa casa. Falou, que não tem comida, filha, que é isso? Tem comida, tem frango, tem arroz, tem feijão. Ela falou, não pai, não tem comida de criança. Vocês estão pensando que eu sou fitness? Eu sou uma criança. Mas só por que ela falou isso? Olha onde eu quero chegar. Por que ela falou isso? Ela falou, pai, eu olho só é aveia, granola, leite desnatado, biscoito integral, frango, batata doce, ovo. Outro dia algum de vocês soltou um pum de ovo, falou bem assim. Eu senti que era ovo. Aí olha o que ela falou, eu vou na minha avó. Sabe o que minha avó faz comigo? Me leva no mercado, me dá o carrinho e deixa eu comprar o que eu quiser. Pai, aqui em casa precisa ter Kit Kat, tem que ter chocolate, pai, tem que ter biscoito, negresco, pai, eu gosto de negresco, porque biscoito duplo, eu gosto de abrir no meio e lamber o negócio. Ela falando para mim, dando detalhes. Aí eu falei, ô filha, eu vou pensar nisso, eu vou fazer isso. Por quê? Porque o avô, José era assim, era um filho criado pelo avô, que era pai. De repente José, você vai saber, que ele tinha 11 irmãos, o mais velho era Rúben, e aí os irmãos ficam com inveja dele, vendem ele, todo mundo conhece a história. Aí vamos lá, ele tinha aproximadamente 17 anos, é lançado na cova pelos irmãos, depois ele é vendido para os ismaelitas, aí depois ele foi para a casa de Potifar, aí rapidamente ele se tornou chefe na casa de Potifar, aí ele foi acusado injustamente de assédio sexual, quando na verdade Potifar, que devia ser ruim de cama pra caramba, porque a esposa estava afim de José, que era bonitão. Potifar devia não estar tomando Viagra, não tinha nada para ele se cuidar naquele momento, não estava dando 2 viagens com a Potifar lá, com a mulher peixe, a mulher peixe dele lá, para não falar outro nome, a mulher peixe de Potifar. Aí ele
foi acusado de tentativa de estupro, foi preso, foi para a prisão por 2 anos, guarda isso aqui, foi para a prisão por 2 anos, aí ficou 2 anos lá, aí ele decifrou os sonhos de Faraó. Você vê como é que eu estou correndo com a história, não estou me atendo aos momentos de José. Aí ele decifrou o sonho de Faraó sobre a fome que viria e se tornou governador do Egito. Aí ele ganha o nome de Zafenat Paneia, em egípcio, olha o nome, Salvador do mundo. Isso mexe ou não mexe com alguém? Você agora não é mais José, coitado, buraco, Potifar, prisão. Teu nome significa Salvador do mundo, em egípcio. E até em hebraico, Deus vê, Ele vive. Todos os 2 nomes remetem à nobreza. Deus vê e Ele vive, quer dizer, na vida dele. E nos deuses egípcios, tu é o Salvador do mundo, José. A Bíblia vai dizer que José casa, detalhe, guarde isso aqui, casa com a Asenate, filha de um sacerdote egípcio, e tem 2 filhos. Um se chama Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. Guarde isso. O outro filho, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mas hoje eu quero abordar a humanidade de José. Por que essa mensagem ela é de volta para o futuro? Eu quero abordar a humanidade de José porque acontece a grande fome, e aí Jacó, que além da sua família cuida de um clã de centenas de pessoas, tem dinheiro, mas vem a fome. Ele tem que comprar comida, então ele manda os irmãos de José irem ao Egito. José agora tem 30 anos e ele está irreconhecível, porque ele fala como egípcio, se veste como egípcio, usa aquela maquiagem de egípcio, os filhos são egípcios, a comida é egípcia, ele usa a roupa que o monarca egípcio usa, e logo, por causa disso, os irmãos chegam e ele não é reconhecido pelos irmãos. Ele mudou a sua aparência totalmente. Mesmo que os irmãos o conhecessem, só pela maquiagem já o descaracterizaria. Eu chego no ponto que eu considero decisivo para o que eu quero ministrar aqui. Quem bateu se esquece, mas quem apanha lembra. Quem bateu, passou, bateu, deu uma coça. Um belo dia, tu me bateu, eu bati, eu lembro. Agora, quem apanhou, lembra. Minha mãe tem 78 anos. Todas as vezes eu olho para ela e falo, te amo, me bateu. Muito. E ela não é arrependida nem um pouco, ela fala, mereceu cada uma das paradas que levou. Quem bateu, esquece. Quem apanhou, lembra. Lembra que José é um homem de Deus, uma referência, um camarada que você olha assim, se eu tivesse que escolher um filho para casar, minha filha, seria José. Se eu escolhesse um cara para trabalhar na minha empresa, José. Se eu escolhesse um cara para ser pastor de uma igreja, um cara que falava com Deus, interpretava sonhos, tinha um caráter, uma índole ilibada, José é um cara, gente, José é um bom partido, é um cara perfeito, José é um exemplo de superação. Tivesse na época a televisão, um exemplo de superação, José, a história dele, poço, buraco, daqui a pouco agora egípcio, José. Só que tem um detalhe que chama a minha atenção. José, mesmo com todo o grau de espiritualidade, sabe o José que revelava sonhos que Deus mandava do céu? Sabe o mesmo José que tinha ligação direta com o céu? Ele é um homem poderoso, um homem com revelação, mas ele é um homem. Ele é um homem, e mesmo o maior grau de espiritualidade que ele tem, não livra da sua humanidade. Ele é homem, é um ser humano. E aí, o que eu vou falar para você aqui, mexeu comigo,
Talvez não mexa com ninguém, ou talvez mexa com uma pessoa aí. Eu disse para você, repito, pouco se fala sobre isso, mas tem um detalhe que chama a minha atenção. Quando você vê que José vence, você vai ler na Bíblia algum texto de José falando sobre a sua família? Tem um. Sabe qual é? Efraim. Aliás, Manassés. Deus me fez o quê? Esquecer de quê? Da casa do meu pai. A menção que você vê José fazer é: Deus me fez esquecer. Estou liberto, estou no novo tempo, estou vivendo agora uma nova esfera da minha vida. Deus me fez esquecer. Passou, não dói mais, não tem problema, venci. Agora estou no posto mais alto aqui, tirando Faraó. Deus foi comigo. Então o nome do meu filho vai ser: Deus me fez esquecer. Apanhei, mas não lembro mais nem quem me bateu. Fui no buraco, mas não lembro mais. Fui vendido dos ismaelitas, não me lembro mais. Fui para Dotã, até Tebas, andei 1.200 quilômetros, sofri, nem um cachorro apanhei. Fui para a prisão, mas Deus me fez esquecer. Preste atenção no que um coração ferido provoca. Os irmãos de José chegam até José. Ele não tinha esquecido? Deus não tinha feito ele esquecer? Primeira coisa que José faz, ele começa um jogo. Gente, José, entenda o que eu vou falar. Quando ele vê os irmãos dele, vou usar um termo aqui que vai parecer pesado, mas não, José demoniza. José está livre. José esqueceu até os irmãos aparecerem na frente dele. Quando os irmãos de José aparecem na frente dele, toda a santidade de José vai embora. Lembra que na casa de Potifar, José ficou calado? Lembra que na prisão, ele só falou que estava lá injustamente? Só isso. Você vê José falar para Faraó assim: rei, agora que eu sou governador, eu quero ter uma conversa com o senhor sobre a mulher de Potifar. Aquela mulher é uma sem vergonha. Sabe por que eu fiquei preso 2 anos? Porque ela me acusou de ter tentado agarrar ela, e eu não fiz isso. José tinha poder agora, inclusive de caneta, para chamar Potifar e falar: agora vamos ter uma conversinha aqui. Tua mulher não vale nada, e tu é um frouxo, e agora eu vou botar você na cadeia um tempo que você não investigou, me botou na cadeia. Sabia que José tinha poder? Depois de Faraó ele falou: depois de mim, quem manda aqui é você. Você vê José procurando Potifar para se vingar? Você vê José mencionar a família de Potifar em alguma coisa? Chama a mulher de Potifar, vem cá, quem deu em cima de tu? Fala aí, conta para mim agora. Fala para mim aqui. Você vê? Não, ele superou. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele vê os irmãos dele, ele começa um jogo em que somente ele dá as cartas. De cara, ele prende os irmãos 3 dias. Vê os irmãos dele, ele prende os irmãos 3 dias. Depois libera depois de 3 dias. Aí ele vai, manda colocar dinheiro num dos sacos, o dinheiro que os irmãos pagaram da comida. E aí ele espera os irmãos irem, avançarem um bom tempo. Daqui a pouco ele manda uma tropa de soldados ir lá pegar os irmãos, voltarem e acusar os irmãos de roubo. Os irmãos ficam pasmos e dizem: não, a gente não roubou, o dinheiro apareceu no nosso saco aqui, a gente não sabe como é que aconteceu. Ah, milagre, né? Não, vocês são ladrões, eu vou matar vocês. Olha só o jogo psicológico que José faz. Aí os irmãos falam: mas então tá, vou fazer o seguinte, eu vou liberar vocês, vocês podem ir, mas vocês vai deixar um dos irmãos de vocês aqui, Simeão que se oferece. Por quê? Porque José
pergunta e descobre que tem um irmãozinho mais novo, Benjamim. Sabe o que José faz, gente? José não se preocupa com a dor do pai. José em nenhum momento aqui pensa em Jacó. O pai dele está velho. José fala o seguinte: olha só, faz o seguinte, então, vai lá, leva comida, vou deixar Simeão preso aqui, e vocês vão trazer o filho de vocês caçula, Benjamim, que eles contam, nós temos um filho caçula, nosso pai está velho e tal, que ele está pegando informações sobre a família. Você sabe quanto tempo que Simeão, você está pensando que a vingança de José foi uma vingancinha assim? Ah, enganei vocês, viu? Agora eu vou contar a verdade, eu sou irmão de vocês. Sabe quanto tempo que ele deixa Simeão preso? 2 anos. Lembra quanto tempo que José ficou preso? 2 anos. O tempo que a comida acaba, os filhos convencem a Jacó, ele pede que traga a Benjamim, e Jacó, muito relutante, deixa. Enquanto isso, José está vivendo o seu passado na vida do irmão. Ele foi preso 2 anos, deixou o irmão preso 2 anos. Como é que um homem de Deus, que Deus fez esquecer da casa do pai, dorme e acorda no palácio sabendo que seu irmão, mesmo merecendo, está preso? Pois isso que acontece. A Bíblia vai dizer que aí ele pede que traga Benjamim, que é o filho caçula, e aí ele faz uma outra coisa, ele marca um banquete na sua casa, um segundo estágio de vingança. Porque imagine só, os irmãos chegaram, não reconheceram José. José fala: vocês são ladrões? Não são. Eles pegam o dinheiro, traz de volta, deixam o irmão preso. Quando chega na segunda vez, José chama os irmãos e fala para os guardas: levam eles para minha casa. E sabe o que José faz para deixar eles confusos? Dá um banquete. José agora, você se lembra que foi numa reunião de família que Jacó deu a túnica para José? Vocês lembram que foi numa refeição que José disse que tinha sonhado que ia estar sobre todos os irmãos e sobre os pais? Sabe o que José está fazendo aqui agora? Sob ponto de vista psicológico, ele está falando assim: olha, aquilo que eu falei lá na infância está se cumprindo aqui agora. Eu sou um monarca e vocês não são ninguém, e eu estou trazendo aqui para vocês me conhecerem na minha realidade, que desde a minha infância eu tinha projetado, eu tinha sonhado. Ele dá um banquete. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mãe de José tinha morrido. Você vê José perguntar pela mãe? Gente, José está com tanta mágoa que José pergunta para o Jacó, mas não pergunta pela mãe. Ele naturalmente na sua casa começa a mostrar as coisas, ostentar, porque no palácio ele já tinha mostrado tudo. Agora mostra na casa dele: olha a casa onde eu vivo, traz um pouco de fazão, bota um pouco mais de fazão para esse menino, para o Benjamim, que é o caçula. Sabe o que ele faz com o caçula, pastor João? Ele dá um tratamento privilegiado para Benjamim na frente dos irmãos. Ele está repetindo o que o pai fazia com ele na infância. O pai tratava, dava as melhores porções para ele. Sabe o que ele está fazendo? Ele chama Benjamim, e os irmãos percebem que para Benjamim, depois tu vê o texto, que os irmãos percebem que para Benjamim ele dá uma porção especial. Tudo para Benjamim ele dá legal, dá melhor. Caçula, ele está se reinventando em Benjamim. A Bíblia vai dizer, eu vou correr aqui que nós estamos acabando, que José não tem preocupação com o pai, não tem preocupação com a mãe. Depois ele vai, tenta outra jogada, porque ele coloca uma taça, onde? No saco de Benjamim, solta os irmãos depois de novo,
Quando os irmãos vão indo embora, ele manda de novo atrás deles, volta e diz: agora vai ficar esse garoto aqui, vocês me roubaram. Os irmãos dele choram, e aí tem um detalhe interessante. Chega um momento que até então Jacó não está preocupado com ninguém da sua família, ele está preocupado com o seu plano de vingança. Gente, me desculpe, mas José aqui está se vingando. José está se vingando. É contraditório isso, mas ele está se vingando. A Bíblia não refresca, está aqui. Sabe por que ele não pergunta pela mãe? Sabe por que ele não pergunta? Porque a mágoa esconde as coisas boas. A gente só vê a coisa ruim, Ele só olha para os irmãos, ele só lembra do buraco, ele só lembra da inveja, ele só lembra do talvez quase um assassinato. Só que aí você vai ver uma coisa interessante. A humanidade de José, ela fica evidenciada no capítulo 43. Eu estou pulando aqui, por isso que está meio desfragmentado o texto, mas a Bíblia vai dizer que quando José vê Benjamim, ele chora. Olha como é que ele se vê em Benjamim. Quando ele vê Benjamim, ele chora, porque Benjamim é um retrato de quem ele era, a criança amada pelo pai, cheia de sonhos. Aí a Bíblia vai dizer que José se recolhe e chora, mas ainda assim a humanidade dele vence. Ele trama o plano, como eu disse aqui, para deixar os seus irmãos abalados. Ele manda esconder a taça no saco de Benjamim, acusa de roubo e façam com que ele sofra as consequências. O que Benjamim tinha feito contra José, gente? A minha pergunta: Benjamim tinha feito alguma maldade contra José? Sabe o que acontece? A falta de perdão nos faz insensíveis e inocentes pagam pelo erro dos outros. Hoje de manhã, no encontro de casais, eu preguei sobre Noé amaldiçoando Canaã, que era filho de Cã, que viu Noé pelado. A mágoa faz a gente punir gente que não merece ser punida. Pais deixam mulheres e esquecem dos filhos que ficam numa ruptura de um casamento. A mágoa, a revolta, a dor, ela tira o foco das coisas, e pessoas que não deveriam sofrer, sofrem por causa disso. Só que a Bíblia vai dizer, que eu creio, e aí, por isso que essa mensagem é de volta para o futuro. A Bíblia vai dizer que, por intervenção de Deus, José entende em algum momento que a vingança não traz paz. Aí no capítulo 45, a Bíblia vai dizer que José pela segunda vez chora. Chorar, gente, às vezes faz muito bem. Chorar às vezes faz muito bem. A Bíblia vai dizer que José, no capítulo 45, versículo 2, ele chora. Ele não consegue mais manter a máscara. Depois que Benjamim volta, que ele traz, ele fala: vou deixar Benjamim aqui. Os irmãos falam: pelo amor de Deus, nós já perdemos um irmão nosso já morreu, nosso pai. Aí eles percebem o que eles fizeram com José, e ao mesmo tempo José percebe que aqueles irmãos amadureceram. Eles dizem: olha, nosso velho pai já perdeu um filho, se ele perder outro filho agora, ele não vai suportar, ele vai morrer. Aí os irmãos de José tomam uma postura cristocêntrica. Eles dizem: olha, faz o seguinte, mata qualquer um da gente, deixa a gente, mas pelo amor de Deus, Benjamim não, deixa Benjamim voltar para o pai. E a Bíblia diz que aí agora José novamente chora. Só que agora José chora tão alto, mas tão alto, que o choro dele se ouve em toda a sua casa e nos arredores da sua casa. O choro de José agora é um choro de expulsar aquela desgraça daquela mágoa que ele estava dizendo que tinha esquecido, mas não tinha esquecido nada. Esse choro agora
é um choro de: eu quero ser livre, eu quero me libertar desse jugo, eu quero abandonar essa vida. José agora chora de verdade. E os irmãos devem ter ficado muito confusos, porque o monarca que está na frente deles, poderosíssimo, de repente começa a chorar. É um homem de 30 anos se curando de uma mágoa que ele tinha desde os 17. Aí ele sabe o que ele faz? Ele agora de verdade perdoa, porque agora ele se revela para os irmãos. Ele chama seu irmãozinho Benjamim. A Bíblia diz que ele abraça Benjamim, e no verso 14 você vai ver de novo que ele abraça Benjamim e chora. E agora os seus irmãos também choram. Agora o perdão e o arrependimento chegou naquela família. Os irmãos choram, e nesse choro dos irmãos está talvez implícito: ainda bem que ele está vivo, é nosso irmão, que bom que aquela desgraça que a gente fez trouxe a gente até aqui, nosso irmão está bem, que bom que nosso pai não perdeu o nosso irmão. José olha para Benjamim e fala: que bom que papai teve um outro filho da velhice, que bom que papai tem um garotinho. E a Bíblia vai dizer que todos choram. E gente, deixa eu perguntar para você: se José tivesse esquecido da casa do pai, isso tudo teria acontecido? Não. Ele agora chora de verdade, e ele libera perdão. Aí sabe o que acontece? No capítulo 47, no versículo 29, ele encontra o pai, e novamente ele chora. Sabe o que eu aprendo com isso? Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem alguma coisa que gostaria de riscar do passado. Todo mundo já levou uma bolada nas costas de alguém. Todo mundo já passou uma decepção com alguém. Mas sabe o que eu aprendo nessa história de José? A tua humanidade às vezes te prende ao passado. Por isso que o texto dessa mensagem, o tema dela é De Volta para o Futuro. Sabe por quê? Porque talvez para o teu futuro ser resolvido, você precisa dar uma voltadinha no passado e consertar, rever algumas coisas que estão te impedindo, porque ninguém me engana mais, José não era pleno. Se ele fosse pleno, a primeira coisa que José faria quando assumiu o trono do Egito, pensem comigo, igreja, Cristo é a resposta. Pensem comigo, José, o pai pensa que está morto, vira agora governador do Egito, tem um aparato agora. Primeira coisa que José faria se José não tivesse adoecido, qual a primeira coisa que tu faria? Partiu encontrar meu pai. Partiu. Vou dar uns tapas na cara dos meus irmãos, vou esculhambar eles, mas vou chegar e vou falar a mesma coisa que eu falei aqui agora no final, que José vai falar. Ele falaria no começo, se ele tivesse sido curado. Fica tranquilo, galera, cheguei aqui, Deus transformou o mal em bem, vocês não prestam, estão tudo safado. Pai, tudo safado, não estava morto nada, me jogaram no buraco, rasgaram a minha túnica, aquela túnica que eu gostava da Nike, rasgaram, mas agora eu tenho da Lacoste. Mas eu vou ser bonzinho com vocês, vou deixar vocês ir para o Egito comigo. O pai a chorar: como é que está a mãe? Não seria o natural? Você vai ver que José sobe no trono, passa esse tempo todo, faz um jogo psicológico com os irmãos, e José não vai ver o pai. Mas agora que o arrependimento vem, a Bíblia diz que José vai lá. Tu já imaginou? Os irmãos dão a notícia, a Bíblia diz que quando os irmãos dão a notícia para o pai dele, que José está vivo, o pai quase infarta. E a Bíblia vai dizer que, imagine só a cena, porque nada tira da minha cabeça que
Jacó ficava pensando: puxa vida, perdi meu filho. Um pai pode ter muitos filhos, mas sempre vai sofrer por um que foi. Cada um tem o seu lugar. Tu imagina Jacó, gente, esse choro agora. Jacó encontra José. José é poderoso. José abraça Jacó e fala: pai, eu não morri, foi difícil, passei por isso. E pai, eu confesso para o Senhor, eu estava com ódio dos meus irmãos, e eu nunca te procurei porque eu queria esquecer que vocês existiram na minha vida agora. A única música que eu lembrava quando eu pensava em vocês é uma música que vai ser composta milhares de anos depois. E ela diz: quem me viu passar na prova e não me ajudou? Quando me ver no Egito vai se arrepender. Vai estar ajoelhado, eu vou estar no palácio. A minha vitória hoje, ela não tem só sabor de mel. Tem sabor de mel, camarão, salmão. Minha vitória hoje tem sabor de lagosta, picanha na pedra, filé mignon, molho madeira, café com frutas da estação. Só que a Bíblia vai dizer que José perdoa. E aí quando ele volta, o futuro de José muda. Porque olha que coisa fantástica acontece. Isso aqui é muito doido. A Bíblia vai dizer que quando José ficar velho, olha como é que Deus curou esse garoto, que virou um homem e agora é um velho. Quando chega na hora de dar bênção, ele está velho, vai dar bênção para os filhos. É natural, o pai percebe que está perto da morte. Deixa eu abençoar meus filhos. A Bíblia diz que ele pega a mão e vai abençoar. Pela lógica tinha que abençoar Manassés, que é o primogênito, e a segunda bênção seria para Efraim. Sabe o que José faz? Cruza as mãos. Quando ele cruza as mãos e abençoa Efraim, a mulher diz: está errado, você tinha que abençoar Manassés primeiro e depois Efraim. José fala: não, é Efraim que eu quero abençoar. Sabe o que eu aprendo com isso profeticamente? Entendo como você quiser. Eu não vou abençoar o que eu quero esquecer. Eu vou abençoar o que Deus prosperou. Entendeu? Ele abençoa Efraim. E Efraim significa o quê? Deus me fez prosperar. Ele não abençoa, Deus me fez esquecer. Ele abençoa, Deus me fez prosperar. A prova que José é curado é que José vai dizer para os irmãos, já velhinho, sabe o José que nem falava no pai? Sabe o José que queria ver longe os irmãos? Sabe o José que fez um jogo de gato e rato com os irmãos? Sabe o que José fala para eles, perto da morte? Eu me vou, mas certamente Deus vos visitará. E quando Deus levar vocês para a terra que Ele prometeu ao nosso pai Abraão, por favor, leva os meus ossos daqui com vocês. Isso me arrepia. Nem morto eu quero ficar longe de vocês. O que tem te prendido no passado? O que te bloqueia? O que te faz parar? Foi algo de ruim que te fizeram? Pega esse limão, transforma numa limonada. Mas pelo amor de Deus,
Quando Deus te tirar do deserto que te jogaram, quando Deus te tirar da luta que te colocaram, quando Deus restaurar o teu nome, quando Deus te restituir naquilo que você perdeu, pelo amor de Deus, já libere perdão, porque a Bíblia diz que a falta de perdão adoece os ossos. Perdoe. Talvez o que o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração hoje, e ministrando no coração de pessoas aqui, é que talvez hoje, antes de dormir, a gente deva passar um WhatsApp para alguém que a gente teve uma briga idiota essa semana, por causa de uma pelada de futebol, a gente se xingou. Talvez a gente tenha uma mágoa porque nós fomos incompreendidos em alguma situação. Sabe o que eu mais ouço de desviado? Eu estava na igreja, mas lá me decepcionei e larguei. Pessoas que estão presas ao passado. José, gente, era governador do Egito. Quando os irmãos dele chegou, desculpe o que eu vou falar aqui, mas ele se transformou num garoto inconsequente, bobo, infantil. Sabe por quê? Por causa de mágoa. A mágoa nos faz burros. A mágoa tira a prosperidade da nossa vida. A falta de perdão tira bens da nossa casa. Você quer ver uma coisa? Oferta. A oferta é o quê? É uma semente que vai gerar? Pois é. Se você não perdoa nem semear, você pode. A Bíblia diz: antes de trazer sua oferta, se conserte com seu irmão, porque senão Deus não aceita sua oferta. Talvez a gente entenda porque tem tanta semente que a gente plantou e a gente nunca colheu. Aí a gente fala assim: não, é porque é o tempo de Deus, e Deus está dizendo assim: não, é porque você não perdoou e você pensa que eu aceitei tua semente. Não, não aceitei. Abaixa a sua cabeça. Senhor, eu quis trazer essa reflexão, o Senhor falou no meu coração, porque eu me lembrei hoje de pessoas. Eu estou aqui no altar porque o Senhor sabe que eu mandei alguns WhatsApp para algumas pessoas, pedindo perdão e liberando perdão, para ter autoridade para poder estar falando sobre isso aqui nessa noite. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada uma pessoa que está aqui. Alguns estão feridos, mas o Senhor não nos chamou para sermos presos ao passado. O Senhor nos chamou para aprendermos com o nosso passado, mudarmos nossa postura no presente, porque o nosso futuro está intacto. E eu sei que o Senhor tem um bom futuro para nós. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que toda cadeia de mágoa, toda cadeia de ressentimento, de raiz de amargura, que tem aprisionado gente boa, que poderia estar em lugares mais altos, em patamares mais elevados, que poderiam hoje, no dia de hoje, nesse sábado chuvoso, ter tido a companhia daquele amigo, daquela amiga, podia ter comungado com o seu familiar, mas por causa de uma rusga, por causa de uma propriedade, por causa de alguma coisa, a comunhão foi minada, estão separados, cada um no seu canto, pensando que esqueceram, mas nunca conseguiram esquecer. Não estão livres, mas a unção que despedaça todo o jugo está aqui nessa noite, neste lugar, porque a tua igreja está reunida, e é neste lugar que o Senhor ordena a bênção na comunhão e a vida para sempre. Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor possa estar tratando de maneira particular com cada vida que está aqui. E se nós temos demandas, que resolvamos rápido. Se precisamos nos consertar com alguém, que façamos isso rápido. A vida é como um vapor. Enquanto a vida, nós podemos consertar coisas, aparar arestas, nos liberar pessoas, caminhar mais uma milha, dar outra face,
mas principalmente, Senhor, nos lembrarmos que o mundo é mau, e às vezes as pessoas nos fazem mal até por acidente, mas nós podemos liberar perdão e sermos livres, porque quem não perdoa que é escravo. Da mesma forma que foi com o José, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui com a história de superação em meio ao abandono de pais, de mãe, de família, de marido, de esposa. Mas, Senhor, que o teu bálsamo, que o teu óleo, que cura, que restaura, possa estar agora descendo como um rio nos corações aqui. Que as pessoas que estão agora derramando lágrimas porque se lembram de algo que doeu e ainda dói, possam estar agora, Senhor, tendo uma conversa séria com o Senhor e liberando perdão, ou pessoas que precisam de pedir perdão que estejam fazendo isso agora. Eu creio, Senhor, que essa noite é uma noite de recuperação emocional e espiritual. Eu creio, Senhor, no poder da tua palavra. Eu creio que o Senhor pode sarar qualquer dor, por mais profunda e aguda que ela seja. Eu sei que o Senhor pode restaurar aquilo que se quebrou, a começar dos corações. Faça isso, Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Tem alguém que precisa dar uma volta no passado? Isso significa que você precisa talvez dar um telefonema, significa que você precisa conversar com alguém, retomar um diálogo, liberar perdão, se perdoar. Eu sei que não é pelo característico da igreja, e o pastor Luizão vai fazer. Eu quero pedir perdão pelo tempo que eu passei aqui das 10, mas Deus me incomodou muito com essa palavra. Eu queria que, se você está precisando liberar alguma coisa na tua vida, ou ser liberado de alguma coisa, não vou chamar para vir aqui na frente que vai demorar, mas que você ficasse em pé no seu lugar, porque Deus quer tratar com as tuas mazelas hoje. Deus trouxe você aqui hoje para tratar com você, para dizer: meu irmão, se libera desse camarada, se libera dessa moça. Você perdeu esse negócio. O rapaz falou comigo certa vez: pastor, eu tomei um choque. Ele falou: eu decidi matar um camarada, que o camarada destruiu um caminhão meu. Eu tive um prejuízo de quase 400 mil reais, e ele simplesmente, por ser poderoso, disse: eu não vou te pagar, não vou te restituir. E eu estava decidido a matá-lo, e eu, debaixo dessa palavra, estou liberando ele. Falei: querido, você não está liberando ele, você está se liberando. Deus está libertando você. Gente, a vida é dura, os dias são maus, mas Deus é bom. Eu estou falando e estou dando tempo de gente levantar, que tem gente fazendo conta. Faz conta mesmo. E se liberta, irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse culto de jovem, para você sair daqui liberta. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Passou. Você tem um futuro. José, quando volta lá no passado, de maneira correta, ele volta e ele ainda pode ver o seu velho pai. Ele ainda pode enterrar o seu velho pai. Ele pode ver ainda os seus irmãos que o fizeram mal prosperarem no Egito. Libera, meu irmão, e se libera. Aproveitar que você está de pé, vou chamar o pastor Luizão aqui, por favor, e ele vai dar sequência ao apelo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Glória a Deus. Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo pôde ministrar aos corações. Uma noite de liberação, de perdão, ó Deus. Só possa fazer nos milagres. Nós sabemos que quando há perdão, há cura. Ah, Deus querido, só possa estar curando as vidas, transformando os corações, liberando as vidas para uma vida abençoada
de milagres e de vitória, no nome de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos. Amém.